E aí, meus abençoados e meus abençoados, como vocês estão? Que Deus abençoe vocês grandemente. Um feliz sábado para todos e para todas. Espero que vocês gostem do vídeo narrado. Eu tenho acabado de me acordar, precisava tomar um banho. A crise da minha ansiedade atacou. Eu fui tomar banho. Já fazia uns 2 dias que eu pintei meu cabelo. Eu precisava tomar um banho, né? Como já venho dizendo, tomei banho com minha bebê. Aí lavei o cabelo, só não hidratei. Mas eu tinha já tomado banho com meu bebê. Passei um gloss, passei um corretivo e passei um rímel e um pó na cara, né? E fiz um penteado diferente. O creme que eu uso é da Scala. E é isso. Não hidratei hoje. Mas eu tava precisando desse cuidar um pouco de mim, não é isso? Eu tenho que cuidar mais um pouco de mim, apesar que eu me cobro muito por Railton, né? A casa, marido, tem Raiza também. Então tem dia que tá sendo muito difícil, principalmente com o Railton agora, né? Ultimamente. Ele tá entrando em umas crises que tá chorando muito. E é isso, aí eu me cobro muito porque eu não tô dando conta, porque eu não tô fazendo. Aí eu mesmo que fico me cobrando, fico me passando por isso, né? Então, espero que vocês do outro lado aí entendam. Então eu tirei um tempinho pra cuidar de mim. E aí eu já tinha arrumado só as camas. Mas é que depois que eu me ajeitei, aí eu fiz um almoço mesmo normal. Arroz, feijão e foi ovos. E a casa tá meio organizada, né? Aí Raio tá daquele jeito, né? Hoje é que ele tá. E é isso. Aí vou aproveitar e vou abrir meu coração aqui pra vocês o que eu tô passando. É tanto não que a gente leva, sabe? É tanta coisa, é tanta crítica, sabe? Eu levo. É crítica demais. Porque você. Bom, e vocês ficam agora com o vídeo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Espero que gostem. Todos ficam com Deus, né? Já vou me despedindo aqui. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E mais uma vez, obrigada pelas oportunidades por entrar na casa de vocês. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um grandemente. Que Deus abençoe vocês. Voltando aqui só para dar um recado. Se ame, mulher. Se ame primeiro. Se valorizem. E Deus ama. Deus nos ama. Deus nos ama primeiro. Deus é fiel. Se amem mais uma vez. A gente somos fortes. Eu sou forte, graças a Deus. Um beijo grande e continua com o vídeo.
Ako basta so iris. No, sa kanya. Ano mo mo bas? Ako sa kanya. Okay. Okay. Ano ni? Ito ka mo. Iya ka. Ako na ako dahil kini. Ako na ako sa mga. Kung mapimuwi ay ako ay ano. Ay ko kaya.
Como eu falei, ó, tá tudo arrumado. Raio tá aqui, né? Raio tá bem, só de Jesus. Raio tá aqui. É. E tá assim, ó. Ô, galera. Ó, como eu mostrei pra vocês, como eu falei, ó o arroz que eu fiz, né? E o feijão. Feijão pra comer forte. Tudo organizadinho. Oi. Olha, eu comi só um pouquinho de pipoca, né, mãe? É. Mostra aqui. Aí o papai... Aquelas garrafas tá ali por conta do sol, que é pra tirar o cloro, né? Aí a louça tá ali lavada e ali a louça do almoço. E é isso. Qualquer coisa eu volto com vocês, que Rato vai sair, aí eu mostro. Qualquer coisa eu mostro ele arrumado. Por isso tá bonito, né, mãe? Vai pra onde? Saiu. É. Vai com Deus, esse mãe. Ei, vai com Deus, esse. Se diverte bem muito.